chave, amém? Diz assim, versículo 1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale. Repita comigo: vale. Amém. Que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Versículo 7: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Em outras traduções, barulho. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Versículo 10: E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos nós cortados. Amém? Tome o seu assento em nome de Jesus. Eu creio que todos vocês já ouviram falar a respeito de Ezequiel, e já ouvimos bastante mensagem que vai falar a respeito do vale dos ossos secos. Mas o Senhor colocou esta palavra no meu coração para que nessa noite nós pudéssemos estar falando. Quando nós lemos o capítulo de número 37, nós encontramos Israel numa situação bastante delicada. O povo, ele está enfrentando um declínio espiritual muito grande, porque o seu coração havia se apartado de Deus. Eles não estavam mais adorando ao Senhor, e Deus, ele sempre estava levantando profetas para poder falar ao povo que era necessário eles voltar o seu coração para Deus, que senão o cativeiro babilônico seria inevitável. Mas da mesma forma que Deus levantava os seus profetas para poder profetizar, exortar ao povo, dizendo que era necessário ele voltar para o caminho de retidão, falsos profetas eram levantados para poder dizer para o povo que o cativeiro era uma mentira, que teria paz, que não haveria guerra, e que a forma que eles estavam conduzindo a sua vida, nada iria acontecer. O povo preferiu ouvir aquela palavra que era mentirosa, aquela palavra que era enganadora e não era da parte de Deus. Por quê? Primeiramente, massageava o seu ego. Segundo, permitia que eles continuassem vivendo uma vida de qualquer maneira. Só que o cativeiro foi inevitável, e o povo de Israel, eles foram conduzidos ao cativeiro babilônico. Como as demais nações olhavam para Israel e via esta situação, era uma situação envergonhosa para o povo. Por quê? O povo, eles tinham uma fama de que Deus pelejava por eles. O povo tinha uma fama que Deus havia abrido o mar vermelho. Deus havia matado todo o exército de Faraó. Deus estava sustentando o povo. Deus estava guerreando pelo povo. Então isso fez com que as demais nações olhassem para Israel e respeitassem ele. Deus abençoe nós. Deus pelejava pelo povo. Então as demais nações olhavam para Israel e respeitavam Israel. Via Israel como um povo diferente, um povo na qual o seu Deus pelejava por ele. A Bíblia vai nos dizer que durante o dia o Senhor enviava uma grande nuvem para guardar Israel do calor do deserto. Durante a noite
uma coluna de fogo protegia o povo, iluminava o seu caminho, para que o povo pudesse enxergar tudo aquilo que estava ao seu redor. Mas parece que nada disso foi, louvado seja Deus, suficiente para o povo. E o povo agora ele vai enfrentar o cativeiro babilônico. No meio desta situação de declínio espiritual, no meio desta situação de vergonha. Por quê? Porque os seus lares foram destruídos. O templo do Senhor havia sido destruído. Jerusalém foi totalmente sitiada. Famílias foram destroçadas. E se você acha que os inimigos do povo foram invadir e convidaram eles, por favor, sejam conduzidos, me acompanhem para o cativeiro. Não foi dessa maneira. Foi algo que marcou a sua mente, foi algo que marcou a sua vida. Porque os inimigos tiravam as crianças do colo e jogavam as crianças na parede, matavam as crianças dessa forma. Então as famílias foram destruídas, vidas foram separadas, e eles enfrentaram o cativeiro babilônico. O Salmo de número 137 vai dizer que aqueles que haviam levado eles cativo e disseram para eles: quero ver agora vocês cantar uma canção de Sião, quero ver agora vocês se alegrar agora. Só que aqueles que haviam sido levados cativo, eles penduraram as suas harpas sobre os salgueiros da beira do rio, e que eles não queriam mais louvar, não tinha mais ânimo para viver. Por quê? Porque sobre a sua mente estava as percas que eles tiveram, as suas famílias que foram destruídas, e parece que aquilo seria o fim para o povo. Só que Deus tinha planos para aquele povo que não merecia, mas Deus estava agindo de misericórdia. É neste momento que Deus ele vai usar o profeta Ezequiel. Quem era o profeta Ezequiel? O profeta Ezequiel, ele era de uma família sacerdotal. Ele estava estudando a sua vida toda para se tornar um sacerdote, para poder servir a Deus dentro do templo, para poder servir ao Senhor. E era o sonho dele. Só que o sonho que Ezequiel ele tinha foi interrompido. Por quê? Porque agora ele é levado para o cativeiro babilônico, e ele não pode terminar, ele não pode concluir o seu sonho. O seu sonho foi interrompido. Ele foi tirado da sua terra, ele foi tirado da sua cidade, ele foi tirado de entre a sua família e foi levado para uma terra longe, uma terra distante, uma terra idólatra. Só que Ezequiel ele está distante, e o capítulo 1 do livro de Ezequiel vai dizer que ele estava junto com os cativos, junto ao rio Quebar. Ele estava junto com o povo que foi levado cativo. Estava todo mundo misturado. Só que Ezequiel vai dizer que quando ele olha para o céu, ele vê o céu aberto e tem visões de Deus. Entenda, Ezequiel, ele não vai olhar para as circunstâncias que estava ao seu redor. Estava todo mundo na mesma situação, só que ele não vai olhar para o passado, ele não vai olhar para aquilo que ficou para trás. O que Ezequiel vai fazer? Ele vai olhar para o céu, e ele é o único que vê o céu aberto e tem visão de Deus. Naquele momento, ele recebe um chamado de Deus. Depois de 5 anos no cativeiro babilônico, Deus resolve chamar Ezequiel para poder ser profeta. O sonho de sacerdote foi interrompido, porém agora Deus tem algo melhor para Ezequiel. Você não vai ser sacerdote, Ezequiel, e servir a Deus no templo. Você vai ser profeta e vai me servir dentro desse cativeiro babilônico. Porque no meio de um povo que está destruído, no meio de um povo que não tem mais sonhos,
no meio de um povo que teve as suas vidas destruídas, eu vou te levantar como minha boca para poder profetizar para este povo. Eu vou te levantar como meu atalaia, como meu instrumento para poder profetizar para este povo. Então, no capítulo de número 37, a Bíblia vai dizer que Deus chama Ezequiel e mostra para Ezequiel exatamente a condição do povo. Deus, ele não passa a mão naquilo que realmente tem que ser tratado. Deus, ele não oculta aquilo que tem que ser tratado. Se tiver seco, ele vai mostrar. Se tiver sem vida, ele vai mostrar. Se tiver com vida, ele vai mostrar. Por quê? Porque Deus não tem nada encoberto. Deus, ele não dá jeitinho para consertar nada. Ele mostra a real situação da coisa e tem o poder de consertar aquilo que está errado, tem o poder de consertar aquilo que está quebrado. Aí Deus vai pegar Ezequiel e vai levar ele para o shopping para passear. Não, Deus vai pegar Ezequiel e vai levar ele para a churrascaria para comer carne. Não, Deus vai colocar Ezequiel no meio de um vale de osso seco. Ezequiel não quis ir por sua livre e espontânea vontade, foi Deus que conduziu Ezequiel. A primeira coisa que eu vejo é que quem é profeta não pode ter vontade própria. Quem é profeta não pode escolher aonde quer ser usado por Deus. Quem é profeta tem que se deixar ser conduzido, e às vezes Deus vai te colocar numa situação crítica na qual você não vai entender, mas lembre-se, se foi Deus que te colocou, Ele vai te capacitar e vai garantir aquilo que Ele vai colocar na sua boca. Ezequiel, ele vai entender isso e não vai questionar. Por quê? Porque era para ele ser sacerdote, mas já que Deus me chamou para ser profeta, eu aceito o chamado de Deus na minha vida. Eu quero nessa noite dizer para você que ficou o ano de 2000 todo correndo daquilo que Deus ele tem para a sua vida. Para de ficar correndo daquilo que Deus ele tem para realizar na tua vida. Para de ficar fugindo do chamado de Deus, porque isso não é demônio, isso não é obra de macumbaria, isso é você que está correndo daquilo que Deus ele tem para a tua vida. Quer que 2021 comece diferente? Então comece a aceitar o chamado de Deus na tua vida. Para de ficar correndo, porque todas as vezes que nós distanciamos daquilo que Deus ele tem para a nossa vida, trazemos mais sofrimento e problema. Talvez você passou o ano todo com a síndrome de Adão. A culpa é do diabo, a culpa é da macumbeira, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é tua que está fugindo daquilo que Deus ele tem na tua vida. Se é cadeira de oração, toma posição e senta na cadeira. Se é para pregar, toma posição e pregue. Se é para louvar, toma posição e louve. Eu não sei qual é o teu chamado, você sabe. Então o que eu tenho que fazer? Para de ficar relutando com Deus e aceite aquilo que Deus ele tem para a tua vida. Ezequiel ele vai entender isso e vai colocar ele no meio de um vale. Louvado seja Deus. Durante a minha vida, irmãos, eu cansei de ouvir, eu concordava com isso, falava que vale era um cemitério, falava que vale era uma coisa feia, isso e aquilo. Mas eu comecei a estudar, a ler e a perceber, irmãos, que vale não é um cemitério. Por quê? Cemitério você enterra qualquer tipo de pessoa. Tem polícia, tem ladrão, tem bandido, tem 71, tem homem, tem mulher. E no vale? Vale é um lugar diferente do que um cemitério. Por quê? Vale é um lugar onde se trava batalhas. Verdade. Vale é um lugar onde se guerreia.
e só vai para o vale quem é guerreiro. Só está no vale lutando quem é guerreiro. E quem morre lá? Quem morre lá não é qualquer pessoa. São pessoas que tinham um ideal. São pessoas que acreditavam em algo. São pessoas, louvado seja Deus, que tinha ideologias e lutava por algo que acreditava. Então, um dos lados com certeza perderia, alguém morria e ficava ali no vale. Então Deus vai enviar Ezequiel para o vale. E o texto vai dizer que colocou ele no vale e fez ele andar ao redor daqueles que estavam ali. O vale era sequíssimo. E Deus falou para Ezequiel: anda no meio deste vale e observa. Ezequiel, ele vai obedecer à voz do Senhor. Ele vai andar no meio daquele vale e vai observar. E o que Ezequiel estava observando? Um monte de ossos seco, um monte de ossos que não tinha vida. A visão não era boa daquilo que Deus estava mostrando, mas aquilo que Deus queria fazer era grande. Talvez você esteja neste vale e a visão que você está tendo deste problema não é boa, mas o Deus que te colocou neste vale, Ele vai, louvado seja Deus, fazer coisas grandes. Aí Ele vai dizer para Ezequiel: anda no meio deste vale. Ele vai olhar e vai observar como está a situação. Poderão reviver estes ossos? Senhor Jeová, tu o sabes. Ezequiel não conhecia, mas todos que estavam ali, Deus conhecia cada osso. Deus conhecia a história de quem estava ali. Por quê? Porque vale é lugar de guerreiro. Prova isso, pastor. Sim. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, vai dizer que de um lado está os filisteus guerreando, de outro lado Israel, e no meio estava o vale. E ali a Bíblia vai dizer que o gigante Golias se levantava e zombava do povo, dizendo: será que não tem um homem capaz de descer comigo no vale para poder pelejar? Não tinha ninguém. Por quê? Porque o líder que ali estava mais desviado do que os filisteus. O líder que ali estava não estava capacitado para guerrear. Por quê? Porque Deus o havia rejeitado. Mas aí chega o pequeno Davi, houve a afronta do gigante Golias, e ele vai tomar a causa em suas mãos e vai descer no vale para poder pelejar. Ele vai descer no vale para poder guerrear, e ali ele vence o gigante Golias. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Juízes, capítulo de número 7. Deus, ele vai dizer para Gideão: Gideão, eu tenho entregado os midianitas na tua mão. Você vai vencer os midianitas, mas só que tem muita gente no meio deste exército, e eu vou fazer uma varredura, vou fazer uma limpa. Por quê? Para que no coração deles não venham se gloriar quando eles vencerem a guerra. Porque a guerra eu já dei para você, a guerra já está vencida, mas possa ser que ganhe a guerra e alguns que estão no meio venham se gloriar. É assim que acontece, irmãos. Nós olhamos a aparência do homem, mas Deus conhece o coração da pessoa. E muitas das vezes é necessário Deus tirar algumas pessoas. Sabe por quê? Porque ele acha que só ele que prega, ela acha que só ela que louva, ele acha que só ele que faz. Se eu não tiver, não anda. Se eu não tiver, não acontece. Para de ser bobo, para de ser boba. Se você não tiver, vai acontecer da mesma forma, porque quem manda nela é o homem, quem manda é Jesus. Ele usa quem quer, da maneira que ele quer, faz como ele quer. Como não tem profeta, ele usa até mula para poder falar. Então ele vai olhar e vai falar: tem muita gente. Você vai pregar uma mensagem. Qual é a mensagem, Senhor? Gideão era obediente. Prega: quem for covarde e medroso, no caminho volta.
a Bíblia vai dizer que 22.000 pessoas voltaram do meio do caminho, foram para suas casas, porque eram medrosos e eram covardes. Então, no meio da batalha, não adianta ter quantidade. Se a pessoa for medrosa, se a pessoa for covarde, se a pessoa não tiver coragem de pelejar, vamos orar, estou cansado, vamos jejuar, minha barriga dói, vamos buscar, não tem como buscar, não tem como fazer. Então é necessário Deus tirar a quantidade e deixar a qualidade. É necessário Deus tirar a quantidade e deixar a qualidade, porque Deus não trabalha com quantidade, Deus trabalha com qualidade. Aleluia! Falando aqui da mulher do fluxo de sangue, ela encosta em Jesus e tira a virtude. Aí ele vai dizer, alguém me tocou. O discípulo falou assim, mestre, uma multidão te aperta e te comprime. O Senhor disse, quem me tocou? Ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ou seja, o que uma mulher tirou de Jesus, uma multidão não conseguiu tirar, porque ela tinha propósito no seu coração, e quem tem propósito, isso é uma qualidade. Aleluia. Aí ele vai ver que tinha muitas pessoas, entendeu? Porque quando a gente prega, muitas das vezes tem aqueles irmãos que falam, fala a Deus, joga para o irmão, mas a palavra também serve para ele, entendeu? Aquela pregação que fala, pô, eu queria que a fulana tivesse aqui, essa mensagem era para aquele irmão que não veio. Não, essa mensagem é para mim e para você, porque Deus não fala com parede, nem fala com banco, Deus fala com vida. E se Ele nos trouxe aqui nessa noite, é para nós ouvirmos esta palavra. Só que alguns se esconderam, 10.000 ficaram. Aí Deus conhece o coração. Louvado seja Deus, contra a palavra nós podemos nos esconder, mas a atitude revela o caráter de quem é quem. Aleluia! Aí Deus conhece o coração, falou assim, tem muita gente ainda. O que eu vou fazer, Senhor? Você vai fazer aquilo que eu te mandar. Vai para o rio todo mundo. Foram todo mundo para o rio. Aquele que beber a água, lamber a água igual um cão, você vai tirar para o canto. Mas aquele que pegar com sua mão e levar a água até a boca, esse você vai separar a parte. Pois bem, agora vai, faça isso. Ele vai fazer. E a Bíblia vai dizer que ali 9.700 pessoas abaixaram a cabeça para beber água igual um cão. Quando eu abaixo a minha cabeça, eu não consigo observar nada que está ao meu redor. Então deu desta maneira, disperso, não tem como eu estar na peleja, não tem como eu pelejar, porque eu prestando atenção na água, eu deixo o meu irmão desprotegido, eu deixo a minha irmã desprotegida, eu não estou vendo quem vai me atacar, eu posso atacar quem está do meu lado, porque a minha visão está limitada, mas aquele que pega a água com a mão e leva a sua boca, ele tem uma visão panorâmica de tudo que está ao seu redor. Aí Deus vai dizer para ele, separa esses 300, e com esses 300 você vai descer para o vale para poder guerrear. Então entenda, as pessoas que estavam ali no vale eram pessoas guerreiras, eram pessoas que um dia lutaram, mas infelizmente morreram lutando. Só que Ezequiel não sabia quem era, mas Deus conhecia a história. Não adianta você se esconder, porque Deus conhece a tua história. Não adianta você sentar no último banco, porque Deus conhece a tua história, a tua vida. Ele não é como um ser humano que você faz 1000 coisas boas, ele aplaude, mas quando você faz uma coisa errada, ele vai te crucifica. Deus não é desta maneira. Era um povo rebelde, era um povo que desobedeceu a Deus, mas era povo dele. Deus tinha um propósito naquelas vidas que estavam no vale, mas era o nosso problema, porque aquele que colocou o profeta tinha um poder para dar vida aonde não tinha vida. Eu quero te dizer nessa noite, você pode ter entrado aqui sem vida, mas aquele que dá a vida se encontra aqui neste lugar e manda profetizar.
que eu vou profetizar? Vale dos ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ele poderia ter falado, ouve a minha palavra, por quanto eu te digo, por quanto eu te falo, só que a minha palavra nada pode fazer. Eu falar de mim mesmo, nada pode acontecer. E por que muitas igrejas estão sem vida? A culpa é de quem está pregando, porque está falando de si mesmo e está esquecendo de pregar a palavra de Deus, porque estão pregando a sua vaidade, aquilo que quer. Qual foi a mensagem de Ezequiel? Ouve a palavra do Senhor. Ele vai profetizar aquilo que Deus havia mandado, e o texto vai nos dizer que de repente, louvado seja Deus, começa a fazer um ruído. Ouve-se um ruído, ouve-se um barulho enquanto ele profetizava, e eis que se fez um reboliço e começou a se juntar cada osso sobre o seu osso. Ele vai profetizar, e no meio daquela profecia houve um barulho, e no meio daquele barulho começou a se juntar cada osso no seu osso. Eu gosto muito dos mistérios de Deus, eu gosto muito dos barulhos de Deus, mas entenda, barulho que não gera vida não é barulho de Deus. Barulho que não junta aquilo que estava espalhado não é barulho de Deus. Barulho que separa, que divide igreja, é barulho de Satanás, e está amarrado e repreendido na tua vida. Enquanto ele profetizava, houve um barulho, e o que aconteceu? Tudo aquilo que estava separado começou a se ajuntar, cada osso sobre o seu osso, mas não estava tudo uma bagunça assim. Mas quando a palavra de Deus chega, acabou a bagunça. Quando a palavra de Deus chega, acabou a separação. Quando a palavra de Deus chega, aquilo que estava dividido tem que juntar, aquilo que estava bagunçado tem que se arrumar, aquilo que estava separado tem que juntar. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu não estou entendendo. Enquanto eu prego aqui a palavra de Deus no mundo espiritual, a bagunça que estava a tua vida, Deus, ele está arrumando. Deus, ele está colocando cada coisa no seu devido lugar. Você lembra quando o centurião chegou para Jesus e disse: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico, atormentado, eu vou lá e darei saúde para ele. Não, Senhor, não precisa, porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Basta somente uma palavra e o meu criado será curado. Naquele mesmo momento, naquela mesma hora, o criado dele foi curado. Não teve paralisia certa, não teve enfermidade certa, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de curar, de salvar, de libertar. A tua vinda aqui não é em vão. Pastor, eu estou aqui, mas o meu filho está lá, mas a palavra pode alcançar ele. Pastor, eu estou aqui, mas o meu esposo está no botequim, mas a palavra pode alcançar ele. Pastor, eu estou aqui, mas o Senhor não sabe como está a minha vida, mas a palavra de Deus pode arrumar tudo aquilo que está bagunçado na tua vida. Você lembra no livro de Gênesis, capítulo de número 1, o texto vai dizer que a terra era sem forma e vazia, mas quando Deus disse haja, começou a ter vida, começou a ter a criação, começou a formar aquilo que não tinha forma. Ou seja, não adianta você ficar com medo daquilo que estão falando a teu respeito, não adianta você ficar com medo se falaram que vão botar o teu nome na macumba, não adianta você ficar com medo se o diabo falou que vai fazer e vai acontecer. O que sempre vai prevalecer é a palavra do Eterno, porque a palavra de
questionou. Mas, Senhor, não tem vida. Mas, Senhor, está tudo bagunçado. Porque Deus, ele conhecia. E o profeta não vai questionar. Só que entenda, Ezequiel, ele entendeu exatamente a situação dele no vale. Já que o Senhor me colocou como profeta, eu vou profetizar. Só que naquele vale havia ossos. E o que os ossos tinham que fazer? Ouvir a palavra do Senhor. Quando eles ouviram, começaram a se juntar cada osso sobre o seu osso. Começaram a se formar. Teve uma formação. Começou a juntar. E o esqueleto se colocou de pé. Começou a vir os tendões, a carne, e se colocou de pé. Só que o papel daqueles que estavam ali mortos era ouvir. Eles não tinham que falar nada. Só que existem muitas pessoas que estão no vale, que são ossos, e quer falar no momento que tem que ouvir. Cada um tem que saber o seu papel. Vale dos ossos secos, ouve. Mas pastor, eu quero falar, mas no momento você tem que ouvir. Mas pastor, eu quero falar, no momento você tem que ouvir. Por quê? Porque Deus, ele ainda está fazendo a obra dele na tua vida. Mas pastor, eu quero pregar, no momento você tem que ouvir. Mas eu tenho um seminário, eu prego, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas no momento você ainda está na condição de osso. O que você tem é você ouvir. Por quê? Se você desobedecer a ordem de Deus, não tem como ter vida, não tem como ter estrutura, não tem como ter amadurecimento, porque as coisas de Deus são com ordem e com decência. E existe muito osso querendo profetizar no momento que ele tem que ouvir. Aí eles vão ouvir. Cresceu o esqueleto, mas ainda falta o espírito. Cresceu os tendões, a pele, mas ainda falta alguma coisa. Não tem vida. Porque existe muitas pessoas querendo viver de aparência. Existe muitas pessoas querendo viver com aquilo que o seu exterior mostra. Louvado seja Deus. Aí deixa que Deus, ele vai fazer. Ele vai juntar cada osso sobre o seu osso. Vai se formar o esqueleto. Vai colocar os tendões. Vai colocar a pele, eles vão ficar de pé, ainda vai faltar o espírito. Aí Deus, ele vai mandar o profeta profetizar que o espírito entre dentro deles. Aí o espírito vai entrar dentro deles. Aí sim vai ter vida. Aí o texto vai dizer que Deus, ele vai apresentar: esse é o meu povo. Meu povo é o grande exército. Ele viu um grande e numeroso exército se criando, colocando-se de pé. Aí Deus, ele vai entrar e vai apresentar: esse é o meu povo, o povo de Israel. É Deus que apresenta. É Deus que fala quem você é. É Deus que diz quem você é. Não adianta você querer se apresentar, deixa que Deus te apresente. Não adianta você falar que eu sou fulano, eu sou ciclano, não adianta. Deixa que Deus apresente. Por quê? Porque quando Deus vai apresentar, porque você está preparado para ser apresentado. Porque tem gente que não pode, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que não pode, louvado seja Deus, pegar no microfone, porque ele quer se apresentar. É melhor você ficar quieto, você ficar calado, porque Deus vai te apresentar. Pastor, não estou entendendo. Não adianta você se esconder. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer, vai te levantar daí, vai te apresentar. Porque tem muita gente que está se apresentando para o homem, mas está sendo reprovado por Deus. Aí foi necessário Deus levar Ezequiel lá no vale e falar: Ezequiel, levanta esses que estão mortos, coloca eles de pé, porque eu vou te apresentar quem são eles. Quem são eles, Senhor?
ou seja, o pensamento deles era: não tem vida, não tem mais jeito, acabou, já era, aquilo que nós éramos não vamos ser mais, mas aquilo que Deus tinha para fazer com aquele povo era grande. Ou seja, Deus estava dizendo: não acabou, porque a última palavra é minha. Não tem vida, tem, porque eu tenho poder para dar vida. Louvado seja Deus. Não vamos ficar de pé, vai ficar de pé, por quê? Porque a minha palavra vai entrar no teu coração e você vai se colocar de pé. Existem pessoas aqui nessa noite que está achando que vai se esconder de Deus, mas Deus está dizendo nessa noite que Ele vai enviar um profeta na tua direção, vai profetizar, porque não adianta você correr daquilo que Deus Ele tem na tua vida. Aleluia! Acabou a nossa esperança, morremos, não tem mais jeito. Isso era o que ele pensava. Só que Deus tinha planos, e Deus tem planos para a tua vida. Deus, Ele tem planos na tua vida. O Senhor não sabe como está a minha vida, mas Deus, Ele sabe. O Senhor não sabe como eu estou envolvido no pecado, Deus, Ele sabe. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor não sabe como está o meu coração, está seco, está sem vida. Louvado seja Deus, mas a palavra vai gerar vida na tua vida. Ele vai te colocar de pé novamente e vai te apresentar. As demais nações agora teriam que ver: esse é o exército do Senhor. Mas porque eles estão de pé, eles não merecem. É a misericórdia, é a graça de Deus sobre a vida deles. Porque quando Deus Ele quer fazer, não tem ninguém que possa impedir. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite Deus está dizendo: não fuja daquilo que eu tenho para a tua vida, porque ainda que você entrou aqui sem vida, eu sou o dono da vida e quero gerar vida em você nessa noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.